Fala, meu querido aluno, tudo bem com você? Espero que sim. Professor Rodolfo, aqui do lado de cá, o professor de maior capital estético, tem que falar maior assim, né? Capital estético desta instituição de ensino, chegando aqui hoje para mais uma dica para você que vai fazer esse concurso da PPMG, tá beleza? Seguinte, hoje vamos trabalhar no quadro, que eu vou trazer vários conceitos, né? Hoje nossa aulinha no quadro aqui, nós vamos trabalhar alguns, nenhunes, tá? Outrunes, alguns conceitos aqui que podem vir a cair na sua prova, podem vir no edital, tá? Que eu acho que vai vir. Existe um conceito, né, que é bem recorrente nos editais das bancas, que são as pragas virtuais, tá beleza? Hoje nós vamos falar, né, PPMG, tá ok? Você que vai fazer este concurso maravilhoso, nós vamos falar das pragas virtuais, ok? Também conhecidos como malwares, tá? Também conhecidos como códigos maliciosos. Beleza? Então, nós vamos falar dessa galera hoje, essa galerinha do mal, tá beleza? Você aí que vai fazer a PPMG, né, tem que ficar de olho nessa galerinha do mal aí, que nós vamos falar, que sempre está presente nos editais e constantemente, cada vez mais, vem caindo nas provas, tá? Então é bem provável que esse assunto venha a estar presente aí no seu edital, tá beleza? Então, olha só, hoje dicas sobre códigos maliciosos, certo? Então vamos lá. Vamos começar do princípio, porque tem muita gente que viu na PPMG uma oportunidade de começar a estudar, uma oportunidade fenomenal de mudar de vida. Então nós vamos começar do básico, tá? O que é um código malicioso, para aí nós podermos ir para os tipos de códigos maliciosos, tá? Então pragas virtuais, malwares, códigos maliciosos, enfim, tudo isso vai estar dentro do mesmo conceito. Então quando a gente fala em código malicioso, quando a gente fala em malware, né? Vamos trazer aqui pro English. Quando a gente fala em malware, tá? A gente está falando de um código malicioso, tá? A gente traduz o malware como um código malicioso. E o que seria o código malicioso, galera? Então imagine o seguinte, nós temos o sistema operacional, certo? No nosso sistema operacional vão executar vários aplicativos, né? Vários programas, tá? Esses programas são construídos a partir de linguagens de programação, tá certo? E esses programas são baseados em códigos, tá certo? Então, os softwares normalmente, né, são códigos estruturados, né? São estruturados e programados que vão entregar uma determinada função. O malware, ele é um código malicioso, tá? Ele pode ser tanto um software completo como parte de um software, tá beleza? Então, quando a gente fala em malware, a gente está falando de um código malicioso, ou seja, é um código que vai ter a intenção, né, geralmente de quê? Por que ele é malicioso? Porque geralmente ele vai prejudicar, tá? Geralmente ele vai prejudicar a pessoa que é dona da máquina onde ele está alojado, né? Vai prejudicar, vai roubar informações, tá? Vai danificar, tá certo? Danificar arquivos, tá certo? E unidades de disco. Então ele pode danificar arquivos, unidades de disco, tá certo? Pode roubar informações, tá beleza? Então a gente falou em código malicioso. É um código, né? É um software ou parte de um software, né? Que vai ter a função ali de prejudicar, né? Prejudicar a pessoa de alguma forma, seja danificando informação, seja roubando informação, seja até mesmo, né? Utilizando processamento, né? Roubando processamento, tá? Então, por exemplo, eu posso instalar um código malicioso que vai fazer o seguinte, vai fazer... Agora está na moda aí a questão do Bitcoin e das moedas, né, das criptomoedas. Então eu posso
enfim, instalar no seu computador, sem você saber, um código malicioso que vai fazer o seu computador minerar criptomoedas para mim. Então eu vou roubar processamento. Veja, eu não estou roubando informação e nem danificando o seu computador, mas eu estou roubando sua capacidade de processamento. Eu estou colocando o seu computador sem que você saiba para que ele faça uma atividade para mim. Tá beleza? Então, quando a gente fala, né, em código malicioso, a gente pode falar desse código que vai ser, às vezes, programado para roubar processamento, tá beleza? Então, um malware, né, ele é um código malicioso, beleza? Então, olha só, muito importante a gente ter noção de uma questão quando a gente vai falar de provas de concursos. Tomem cuidado, tá? Cuidado. Tomem cuidado, nós vamos ver, mas eu já vou adiantar. Tomem cuidado com a palavra vírus, tá beleza? Tomem cuidado com essa palavra vírus, tá? Tomem cuidado, interpretem bem as questões que vocês vão resolver que envolvem essa palavra. Por quê? Porque o vírus, ele é um tipo de código malicioso, tá? Nós vamos ver o seguinte. Existem vários tipos de códigos maliciosos, né? Então, o código malicioso, o malware, ele é um código malicioso, certo? Traduzindo, ele é um código malicioso. Então, é um código malicioso. A gente tem vários tipos, né? Vários tipos conforme a atuação dele. Então, nós vamos ter, ó, vou até listá-los aqui, alguns deles, né? Os mais importantes. Nós vamos ter o vírus como um código malicioso. A gente vai ter o worm, tá beleza? A gente vai ter o spyware, tá beleza? A gente vai ter o ransomware, ok? Ransomware, beleza? A gente vai ter também o bot, tá? A gente vai ter o backdoor, tá? Nós vamos ter o rootkit, tá? São alguns códigos maliciosos e nós vamos ver alguns deles aqui hoje. Então, por exemplo, vários desses aqui são os malwares, tá beleza? Isso aqui são o quê? São os malwares, tá? Quando a gente vem para cá, esses camaradas aqui são os tipos de malwares que nós temos, né? Então, o vírus, o worm, spyware, ransomware, bot, backdoor, rootkit, todos esses aí são tipos de malwares, tá beleza? Então, quando a gente fala de malware, nós estamos falando de um código malicioso, não é específico. Quando a gente vai para vírus, worms, a gente está especificando qual código malicioso. E aí, a nomenclatura vai depender, né, de como esse código malicioso funciona, de como ele foi construído, tá? Então, o vírus, ele vai funcionar de uma determinada maneira, o worm de outra, o spyware de outra, o ransomware de outra, entendeu? Então, cada um desses camaradas é diferente, tá? Cada um desses camaradas é diferente. Então, a gente tem que ficar muito atento com a palavra vírus. Por quê? Porque no dia a dia nós utilizamos vírus para tudo, né? Então, por exemplo, meu computador pegou um vírus. Aí, por exemplo, seu computador está lá aparecendo aquele monte de propaganda na tela. Nós vamos ver, né, que existe um spyware que exibe propagandas na tela, tá certo? Então, se você tá com o seu computador exibindo propaganda, você não tem um vírus propriamente dito, você tem um spyware instalado, tá beleza? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque quando a gente está falando de prova, o vírus, ele é um tipo de malware, né, que vai ter uma atuação e uma função específica, vai tentar danificar o seu computador de um jeito específico, vai ter características específicas, tá beleza? Então, quando a banca, em geral, na maioria dos casos, estiverem falando de vírus, tá? Ela vai estar falando deste código malicioso aqui, em específico, que nós vamos ver como ele age, tá? Então, tomem cuidado com isso. É claro que as bancas podem vir trazendo o conceito de vírus que a gente utiliza cotidianamente? Pode, tá? Então é por isso que a gente tem que ficar atento. Mas, na maioria dos casos, a banca ela vai segregar, tá? Então, na hora que a banca for fazer a questão, você tem que ter essa malícia, né? Se a banca fala, vírus de computadores são responsáveis por causar vários danos a usuários, tá? Ela veio falando, por exemplo, vírus de computadores, né, como eu falei, são responsáveis por causar danos a vários usuários.
Isso é verdade, tá beleza? Causar muito dano a vários usuários. Isso é verdade. Apesar dela ter usado vírus para se referir a malware, né, a código malicioso, ela usou vírus da maneira geral, isso tá ok, tá beleza? Então a gente tem que ter essa malícia quando ela de fato tá querendo utilizar o vírus para referir ao cotidiano, né, como nós falamos, ou quando ela de fato está querendo especificar o vírus como um tipo de código malicioso. E aí nós vamos ver isso aqui, tá beleza? Então tomem cuidado como as bancas cobram isso, tá? Vírus, por padrão, é um tipo de código malicioso. Por padrão, ele é um tipo de código malicioso com uma atuação específica, com uma função específica, com um funcionamento específico. Tá beleza? Isso é o vírus, tá? Quando a gente fala de uma maneira mais geral, né, tende a estar errada, tá? Então, prestem atenção. Então, vamos lá. Código malicioso, a gente tem o quê? Os malwares, tá? A gente tem aqui os vírus, os worms e os spyware, certo? Vamos fazer aqui, vamos deixar esse quadro aí do lado e a gente vai avançando, né, falando um pouquinho de cada um desses códigos maliciosos, tá? E aí a gente vai ver. Então, vamos falar primeiro do vírus, né? Lembrando, então, meu computador está com vírus. Para o seu computador estar com vírus, tá? Com vírus tido como código malicioso, certo? O seu computador vai precisar, esse vírus, ele vai ter que ter, ou esse código malicioso, ele vai ter que ter uma atuação específica, né? Para que nós possamos considerá-lo de fato um vírus, tá? Ó, deixa eu jogar isso aqui mais para cá. Vírus, ó. Worm, spyware, tá? Ransomware, certo? Bot, ok? Backdoor, certo? E rootkit. Rootkit, certo? Então nós temos aí, deixa eu jogar para cá para a gente ganhar mais espaço. Tá ok. Show de boleta. Então olha só. Então, quando a gente está falando de códigos maliciosos, né, nós temos aí, talvez esses sejam os principais que as bancas vão cobrar. Então quando a banca está falando de vírus, tá? Quando a banca está falando de vírus, a gente vai estar falando de um código malicioso que tem as seguintes características. Prestem atenção nessas características, que aí vocês vão identificar quando a banca de fato estiver falando de vírus, né? Então, o vírus, ele é um código malicioso que ele se aloja em outros softwares, tá? Então, gravem isso, gravem isso. O vírus, ele se aloja em outro software. O vírus, ele depende da existência de um determinado software para que ele possa se hospedar nele, tá beleza? Então, o vírus, tá? O vírus, ele precisa de um hospedeiro, tá? O vírus, ele precisa de um hospedeiro para que ele possa existir, certo? Então, o que o vírus é? Ele é um código malicioso que infecta outros arquivos. E aí, ele se multiplica, se propaga, infectando esses outros arquivos. Tá beleza? Então, o vírus, gravem isso. Ele necessita, tá? Deixa eu colocar de preto. Isso é essencial. As bancas cobram isso muito. O vírus, ele necessita de vamos colocar um artigo. Vamos colocar aqui um hospedeiro, tá? Então, o vírus, ele precisa de um hospedeiro, ele precisa de um software, de um arquivo. Ele vai precisar, né, se hospedar em algum lugar, tá beleza? Esse camarada aqui, ó, ele pode ser o quê? Pode ser um software, tá beleza? Pode ser um arquivo, tá? Então, o vírus, ele necessita de um hospedeiro, tá? E aí, o que acontece? O vírus, ele não se executa sozinho. Não é você baixar o vírus e ele já vai sair infectando a sua máquina. Não. Ele precisa que o
software ou arquivo no qual ele está alojado seja executável, seja executado, tá? Então, o vírus, ele não tem o poder de autorreplicação. O que é autorreplicação? Ele replicar sozinho. Ele necessita de um hospedeiro e ele necessita que esse hospedeiro seja executado para que aí ele possa infectar outros camaradas, tá beleza? Então, ele necessita de um hospedeiro. O vírus, ele torna-se, tá? Ele torna-se parte de outros. De outros o quê? O vírus, ele torna-se parte de outros arquivos ou programas, tá beleza? Então, o vírus, ele torna-se parte de quê? De outros arquivos ou programas, no qual ele está hospedado, tá? Ele necessita que os programas sejam executáveis, ou seja, ele necessita, os programas precisam executado, tá? O hospedeiro. Vamos pensar em um vírus mesmo, da vida real, como o vírus funciona. Se você está com um vírus, se você aí está com... A gente tem um vírus aí que a gente não pode falar, não, senão o YouTube derruba na hora parada, tá? Mas, enfim, se você está com um vírus no seu organismo e aí, por algum acaso, você morre e esse vírus não passou para frente, tá beleza? O vírus vai ficar... um vírus, no caso, né? Não vou entrar na questão da biologia aqui, mas geralmente o vírus ele entra num período de inativação, né? A gente não fala que ele morre na vida real, né? O vírus da natureza. Mas, enfim, não vem ao caso. Então, olha só, olha como esse vírus do computador se assemelha ao vírus da vida real. O vírus da vida real precisa de um hospedeiro. O vírus da vida real, ele não se propaga sozinho, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, gripe, para eu espalhar a gripe, eu preciso, de alguma forma, ativamente passar esse vírus para alguém, seja através da saliva, do contato, enfim, tá beleza? Então, é como se fosse o vírus da vida real mesmo, tá beleza? Então, o hospedeiro precisa ser executado, tá? Não é de matar não, tá? Não é de matar não. O que faz com que o vírus não seja autoexecutável? Então, o vírus não é autoexecutável, tá? Então, não é apenas, eu baixei um vírus, logo o meu computador será infectado. Não. Você precisa executar o arquivo, o software ou o arquivo que esse vírus se encontra. Você precisa executar o arquivo infectado para que o vírus comece a atuar no seu computador. Ele não é auto-executável, tá beleza? Você pode baixar um vírus para o seu computador e não acontecer nada se você não executá-lo, tá ok? Então, gravem isso. O vírus, ele necessita de um hospedeiro clássico, ele torna-se parte de outros programas, de outros softwares ou arquivos, tá? E o hospedeiro precisa ser executado, pois o vírus não é auto-executável, tá beleza? E aí as bancas, elas vão gostar de fazer o seguinte, de comparar, né, o vírus com o worm, tá beleza? E aí vocês vão aprender agora, porque as bancas adoram fazer esta comparação do vírus com o worm, certo? Detalhe, o vírus, né, ele geralmente busca, tá? Geralmente busca danificar arquivos, tá? Geralmente ele vai buscar danificar arquivos ou os softwares, tá? Ou softwares no qual ele está instalado, tá? Geralmente, não é a regra. Então, gravem isso. Certo? Então, ele vai buscar, né, danificar os arquivos ou softwares no qual ele está instalado, tá? No qual ele está alojado. Vamos colocar aqui alojado, né? Para ficar bonitinho. No qual ele está alojado. Gravem essa palavrinha maravilhosa aí, tá? Então, no qual ele está alojado, certo? E aí eu tenho o worm, tá? Eu tenho o worm.
O que o worm é? O worm também é um código malicioso. E ele é um código malicioso que as bancas vão gostar de compará-lo com o vírus. Por quê? Porque lembra que eu falei que o vírus não é auto-executável? Mas no imaginário popular, o vírus é auto-executável. No imaginário popular, se você baixou um vírus, o seu computador já está fudido. No imaginário popular é assim. Fala comigo se você nunca pensou nisso. Não, baixei um vírus, estou fudido. Entendeu? Baixei um vírus, estou lascado. Acabou, meu computador morreu. Não tem mais computador, vai explodir aqui. Tá certo? Então, as bancas, elas brincam com o imaginário popular. Tá certo? Então, nós vimos que o vírus, ele precisa ser executado para que ele passe a infectar outros arquivos, tá? Então, ele vai passar o quê? O vírus, ele vai pular de arquivo para arquivo, tá? Infectando arquivos. Então, ele infecta arquivos, infecta software, tá beleza? Então, nesse sítio hospedeiro, ó, vamos colocar aqui até para ficar melhor. Infecta, certo? Ele infecta esses camaradas aqui, certo? Então, ele infecta software e arquivos, no qual ele vai se alojar. Aí o worm, ele já não precisa de um hospedeiro, tá beleza? O worm, ele não precisa de um hospedeiro. Ele cria cópias de si mesmo, o worm, ele cria cópias de si mesmo automaticamente. Aí que tá a pegadinha, tá? Então, olha só, no imaginário popular, a gente tem que os vírus, se a gente baixou, ele já começa a infectar o computador, você já tá fudido, já precisa jogar a máquina fora, formatar e lá encher o saco do técnico, falar que tá com vírus, que acabou a vida, e não é bem assim. O vírus, ele precisa ser executado, tá? Para que ele comece a fazer o seu processo de infecção. Porém, o worm, ele é auto-executável. O worm, ele é auto-executável. O worm, ele não necessita de um hospedeiro. Por quê? Porque ele cria cópias de si mesmo, tá? Então, o worm, ele é um código malicioso, gravem isso, que cria cópias de si mesmo, tá? Então, imagina, né? Imagina aquela imagem. Vamos atiçar para você não esquecer nunca mais. Vamos atiçar a imaginação. Imagina aquela imagem, né? De um monte de lixo, aquele monte de larvinha, aquele monte de verme saindo de lá. Aquilo parece o quê? Que está se multiplicando. Cara, aquilo parece que está se multiplicando do nada. Tá beleza? O worm, ele tem esse conceito, tá? Ele vai criando cópias de si mesmo, ele vai se automultiplicando. E aí, por criar cópias de si mesmo, ele não necessita de um hospedeiro, tá? Ele não necessita de um hospedeiro. Então, ele não se aloja em ninguém. Não. Vou colocar aqui, ó. Não necessai. Tá? Vamos utilizar essa palavra aqui que eu gosto muito. Necessai, tá? Ele não necessai de um hospedeiro, tá? Por quê? Porque ele cria cópias de si mesmo. Ele vai se multiplicando, tá? Pensa, por exemplo, o vírus precisa de um hospedeiro e a bactéria, ela teoricamente, ela não precisa de um hospedeiro, tá? Porque a bactéria, ela vai se multiplicando, tá? A bactéria, ela vai criando outras bactérias iguais a ela. Pensa o vírus como sendo um vírus e o worm como sendo uma bactéria. A bactéria, ela consegue se dividir em duas e aí se multiplicando. O vírus vai fazendo a mesma coisa, ele vai criando várias cópias de si, então ele não necessita de um hospedeiro, tá beleza? Por não necessitar de um hospedeiro, o worm, ele não infecta arquivos, tá? O worm, ele, por padrão, tá? Não infecta, tá? Arquivos. Por padrão. Tá beleza? Então a função dele não é infectar arquivos. Qual que é a função do worm, então? Criar várias cópias com o objetivo de quê? O objetivo: esgotar recursos computacionais. Tá? Então o objetivo do worm é esgotar recursos computacionais, esgotar memória, esgotar HD. Então ele vai criando várias cópias de si mesmo até encher o HD, até encher a memória do computador. O objetivo é esgotar recursos computacionais. Tá certo? Então, o worm, ele não necessita de hospedeiro, ele não infecta arquivos por padrão, tá beleza? O worm, como eu disse, ele é auto-executável.
tá? Ele é auto-executável. Ele precisa de uma ação simples. Ele possui auto-execução. Ele precisa de uma ação simples. Ele precisa apenas, sei lá, que ele seja baixado, ou então que você conecte um pendrive infectado na USB. São ações bem simples, tá? Não são ações diretas. Então, ações indiretas já ativam o worm. Então, a gente diz que ele é auto-executável. E aí ele começa a se multiplicar, vira um inferno, tá? Ele vai se multiplicando e ele tem uma característica que é se propagar pela rede, tá? Então, ele propaga pela rede de computadores. Tá? Então, o que acontece? O worm ele vai se multiplicando, e aí ele vai procurando as portas do computador, tá certo? As várias portas que o computador utiliza para fazer as conexões externas com a internet, com a rede na qual ele está localizada, e ele se propaga através da rede, tá? Então ele consegue, né? Imagina que a gente tem essas várias portas pelas quais o computador se conecta, e aí o worm ele vai inundando o computador até ele transbordar por essas portas, tá beleza? Pense assim, ele inunda o computador até ele conseguir transbordar pelas portas de rede, tá? Então ele se propaga pela rede. Para quê? Para que ele possa se espalhar. O objetivo desse inferno, desse malware, é se espalhar. O objetivo dessa merda é se espalhar, porque isso aqui é um inferno, tá beleza? Então ele tem um objetivo de quê? Consumir recursos. Diferente do vírus, que o objetivo geralmente é danificar, tá certo? E aí ele tem a característica de conseguir se propagar pela rede. Ele vai se multiplicando até encontrar uma porta de rede, e aí ele se multiplica através da rede e vai infectando outros computadores, tá? Então, gravem isso, tá? Que as bancas elas vão brincar muito com a diferença de vírus e o worm. Então você não pode errar isso, não caia na besteira, tá beleza? Então quando a banca fala de vírus, ela está falando de um tipo de malware que necessita de um hospedeiro, né? Um software arquivo, ele torna-se parte de outros, tá? Softwares ou arquivos, ou seja, ele infecta esse software e esse arquivo, tá beleza? O hospedeiro precisa ser executado. Por quê? Porque o vírus não é auto-executável. E geralmente ele busca danificar arquivos ou softwares no qual está alojado, tá? Isso aí vai ser o vírus. E aí quando a gente fala para o worm, né? O worm é o quê? É o cara que cria cópias de si mesmo. O worm cria cópias de si mesmo. A banca pode vir trazendo que o vírus, ele insere cópias de si, tá? A banca pode vir trazendo que o vírus insere cópias de si em outros. Tá? A banca pode trazer isso, que o vírus ele insere cópias de si em outros software, tá? A banca pode trazer. Já o worm cria cópias de si mesmo, tá? Ele não necessita de um hospedeiro, porque ele vai se multiplicando. Lembra, vírus da vida real, precisa de um hospedeiro. O worm, compara ele, por exemplo, com uma bactéria. A bactéria consegue se multiplicar sem necessariamente ter um hospedeiro. Ela só precisa ter um meio que permita fazer isso, tá? Ele não infecta arquivos por padrão. Não é essa a função do worm, tá? Infectar arquivos. A função dele é o quê? Esgotar recursos computacionais. E aí, ele tem, né, a auto-execução. A gente poderia ter trazido essa auto-execução aqui, né? A gente pode... Ele é auto-executável, tá? Então ele vai precisar de uma ação simples, apenas de conectar o pendrive infectado, apenas de um computador estar conectado à rede para que ele comece o processo de infecção, tá beleza? E aí ele se propaga pela rede. O worm, ele tem a capacidade de se propagar através da rede. Então gravem isso, né? Porque as bancas elas costumam inverter, falar que o vírus, né, ele tem execução automática. Não tem. O vírus não tem execução automática, ele não é auto-executável, tá? Aqui a banca pode trazer, ó, o conceito de auto-replicante, tá? Ele se auto-replica, tá? Este aqui é auto-replicante. O worm já não é auto-replicante. O vírus já não é auto-replicante, tá? O worm, ele é auto-replicante, beleza? Ele se replica automaticamente. Galera, seguinte, eu vou dar uma pausa aqui para você tomar uma água, dar uma descansada, tá beleza? E eu já volto daqui 5 minutinhos pra gente continuar falando um pouquinho mais dos outros códigos maliciosos, tá? Então te vejo, pega uma água, pega um café e a gente volta daqui 5 minutinhos, beleza? Até mais, um abraço e fui!
galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas pra minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei, pegou o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara, pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson, isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson, bem melhor que futebol, aulas gratuitas, atualizadas com os melhores professores do Brasil e ainda mais, tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Fala, meu querido aluno, estamos de volta! Espero que você tenha aí tomado o seu café, desculpa, tomado a sua água. Espero que você tenha tomado aí, né? Desse lado de lá. E que você esteja pronto para que nós possamos continuar aqui a nossa aula, tá certo? Deu aquela espreguiçada, cara? Ó, para aí o vídeo e faz assim, cara. Nossa, ó. Joga de lado aqui, ó. E dá um estalinho aqui, ó. Ó, para puxar esse músculo aqui, ó. Joga para trás, beleza? Ó, musculatura relaxa, musculatura tira a tensão, fica de boa, fica suave, pra gente continuar a nossa aula aqui, tá certo? Olha só, então vamos lá, vamos continuar falando aqui dos códigos maliciosos das pragas virtuais, tá? Podem vir a cair. Então agora nós falamos vírus, o worm, né? É uma atenção que você tem que ter, tá? Na hora de fazer a sua prova. E agora nós vamos falar do spyware, tá? O spyware, tá? Ele é muito cobrado em prova. As bancas adoram cobrar esse camarada, tá? Spyware, certo? No nome deste malware, a gente já tem uma indicação de que ele é o quê? Um espião, tá certo? Então, quando a gente fala de spyware, a gente está falando de espião, certo? A gente está falando de espião. Então, vamos pensar. Nós temos lá o spyware, tá beleza? E esse spyware é um espião, ok? E aí, o que o espião faz, galera? Para e pensa, o que o espião faz? Ele rouba a informação e entrega ela para alguém,
tá certo? Então, o que o espiãozinho vai fazer? Ele vai roubar a informação. Caraca, tinha muitos anos que eu não desenhava uma bandeira do Brasil, hein, gente? Entendeu? Então, ele rouba a informação, tá certo? Então, ele rouba a informação. Esse espião é um caranguejo, certo? Ele rouba a informação. Então, vamos falar aqui que aqui, ó, tem as informações vão ser representadas aqui, né? Pelos vários arquivos de computador que tem lá. Ó, vários arquivos de vários tamanhos, tá? Então, ele rouba toda essa informação e ele faz o quê? Ele envia para alguém. Isso que o espião faz. O espião rouba a informação, obtém a informação, faz a espionagem industrial e depois transmite, comunica isso para alguém, tá? Essa é a função do espião, se infiltrar em um lugar e descobrir segredos. Então, o spyware, né, ele vai ser o quê? Ele vai ser um código malicioso espião, tá? Ele é espião, ele é um espião. Então, ele vai ter o objetivo de coletar informações, tá? Vamos colocar essa palavra aqui, é melhor, né? E é um eufemismo, né? Ele tem o objetivo de coletar informações. Informações, tá beleza? E ele faz o quê? Ele as envia, tá? As envia para o seu controlador, por exemplo. Pode ser controlador, pode ser dono, tá beleza? Vamos colocar aqui o controlador, tá? O controlador ele não seria uma palavra boa. Ele envia para o seu dono, né? Vamos colocar dono, que a gente trata o espião como um cachorrinho, certo? Então ele envia para o seu dono. Então ele vai coletar informações e vai enviar para o seu dono. Então você está lá no seu computador, na sua maquininha, bonitinha, sentadinho, baixa um arquivo, tá beleza? Baixa um arquivo da internet para sua máquina. Esse arquivo vai fazer uma instalaçãozinha aqui e aí ele vai instalar um espião no seu computador, tá certo? E aí ele vai começar a coletar informações. O espião, o spyware, ele não tem o objetivo de infectar arquivos, tá? Então não é objetivo danificar, tá? Danificar arquivos ou softwares, tá? A função dele é só coletar informações, tá? Então, isso aqui é a função do camarada. Ele vai o quê? Coletar informações. O objetivo dele é pegar informações no computador em que ele está instalado, alojado e enviar para alguém, tá beleza? Então, o spyware ele tem que passar despercebido, tá? Então, para ele passar despercebido, ele não danifica o sistema operacional, não danifica softwares, não danifica arquivos, tá beleza? Então, o spyware é um programa espião com a função de coletar informações, certo? E aí nós temos 3 tipos de spywares, tá? A gente tem 3 tipos de spyware, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, né? A gente tem o Keylogger, tá beleza? Tá, a gente tem o Keylogger, certo? A gente tem o Screenlogger, beleza? E a gente tem o Adware, certo? Então, vamos começar aqui do mais fácil. Lembra que eu falei para vocês, das propagandas que ficam aparecendo no seu computador o tempo inteiro? Aí do nada, seu computador, seu celular, fica aparecendo aquele monte de propaganda, aquele monte de trem. Enfim, você fica entrando nesse site aí de putaria aí, baixa essas gambiarra aqui, ó, fica cheio de adware. Então, o adware, ele tem o objetivo de exibir propagandas. Só isso, tá? Então, a função do adware é exibir propaganda, certo?
Então, o adware é um spyware que tem como objetivo exibir propagandas. E aí nós temos outros dois tipos que são mais especializados, que são mais fodidos, né? Que é o keylogger. O keylogger, ele vai capturar a digitação, tá? O keylogger, ele vai capturar a digitação, tá? Então, ele captura aquilo que você digitou, tá beleza? Então, se você digitou alguma coisa, ele vai capturar, tá certo? Então, essa é a função do keylogger, capturar a digitação, certo? Apertou uma coisa no teclado, ele registra. Apertou outra coisa, registra. Tudo que você digitar, ele registra. E aí, o que acontece? A galera pensou assim, ó, se eu entrar no banco e digitar a senha, nego vai roubar com o keylogger. Então, o que eu vou fazer? Vou inventar um sistema de teclado virtual, que aí eu clico lá no tecladinho e ninguém pega nada do que eu estou fazendo, tá certo? Errado, se fudeu. Por quê? Porque inventaram o screen log. O screen log, ele vai tirar um print da tela no momento em que eu efetuo um clique, tá beleza? Então, o screen log, ele printa a tela, tá? Printa a tela no momento do clique. Então, beleza? Então, quando eu dou um clique no mouse, eu dou um print da tela. Então, é isso que o screen log faz. Ele ainda, né, consegue dar um destaque para o lugar em que você está clicando. Então, o screen log, ele vai tirar um print da tela, ele tira uma foto da tela, né, um screen, né? Ele vai pegar a área do monitor ali no momento em que eu dou um clique. Se eu cliquei, eu tiro um print, tá beleza? Então, você achou que estava se protegendo do teclado virtual? Não tá beleza? Porque o screen log tá aí para fuder com a nossa vida, tá certo? Então, olha só, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de spyware. Uma questão muito importante, tá? Esses aqui são os tipos, né? Galera, todo spyware, ele vai ser, digamos assim, não legítimo. A gente pode ter a instalação legítima, tá? A gente pode ter a instalação, olha, a gente tem também instalações legítima, tá? Legítima. E a gente tem a instalação não legítima, tá ok? O que seria isso? A instalação legítima. Isso aqui, essa instalação legítima, ela vai ser feita o quê? Com a autorização do dono da máquina, beleza? Acontece de muitas vezes, quem é mais, enfim, da área de TI, hardcore, pode ter spyware instalado no seu computador. Eu tinha um amigo, um desgramado amigo, que tinha um spyware instalado no computador dele. Todo mundo que tentava acessar a máquina dele, ele registrava tudo. Então, se eu deixa eu usar seu computador para fazer qualquer coisa aqui, acessar meu e-mail, acessar o banco, beleza, os outros usavam. Mas ele tinha um spyware instalado lá. Enfim, namorado ciumento costuma instalar as coisas no computador, né? Porque ou a namorada ciumenta, né? Vale para os dois. Porque se um vir mexer no meu computador, eu sei o que essa pessoa fez no meu computador, tá beleza? Então essa é a instalação legítima. Quando eu sei que aquilo está instalado no meu computador, ou por exemplo, a empresa instala nos computadores, né? Que compõem ali o seu patrimônio, tá? Então a empresa instala spyware nos seus computadores para ver o que as pessoas estão fazendo. É claro que isso tem que ser comunicado, né, pro funcionário, enfim, tem toda a questão de legislação, mas a gente pode ter a instalação legítima. E a instalação não legítima é quando o cara baixa, né? E aí, de fato, ele vai ter a função, né, de o quê? De coletar informações para enviar para alguém sem a autorização. Tá beleza? Então, a não legítima é quando não é autorizado, quando você não sabe que esse cara está no seu computador, quando ele envia informações para alguém que você não deu autorização, certo? E a legítima é quando eu faço a instalação consciente, tá beleza? Então, esse é o spyware, gravem isso para a prova de vocês, certo? E aí agora nós vamos ver aqui, né,
o ransomware, que é outro que as bancas têm gostado muito, tá beleza? O ransomware, que é outro código malicioso que as bancas têm gostado pra caramba. O ransomware, a saber, ele bombou quando começou o primeiro boom do Bitcoin, certo? Por quê? Porque o ransomware, ele faz o seguinte, a gente fala que, olha só, o resumo, ele sequestra arquivos ou unidades de disco e cobra um resgate, tá? Isso é o ransomware, tá? Inclusive o ransom significa, isso aqui significa resgate, tá? E cobra um resgate, certo? Então, olha só, o ransomware sequestra arquivos ou unidades de disco e cobra um resgate. Por quê? O que o ransomware ele vai fazer? Ele vai infectar arquivos e pastas, tá? Infecta arquivos e pastas, beleza? Ó, aqui entre aspas. Ele infecta arquivos e pastas e os bloqueia, tá? Ele infecta arquivos ou pastas e os bloqueia, tá? Impedindo o acesso do proprietário, tá? O proprietário daquele arquivo. Então o cara baixou um ransomware lá para sua máquina. Então o camarada baixou um ransomware lá na máquina, executou ele vai infectar os arquivos e ele vai fazer o quê? Bloquear esses arquivos que estão infectados, tá? E vai impedir o acesso do proprietário. Ele vai fazer um bloqueio, ele vai travar esse arquivo, tá? Então por isso que a gente fala, né? Que eu falo que ele sequestra o arquivo ou a unidade, uma unidade de disco, uma pasta e cobra um resgate, tá certo? Então o que acontece? Ele vai infectar os arquivos e pastas impedindo o acesso. E aí ele vai solicitar um resgate, tá? Ele solicita uma recompensa para liberar aquele arquivo, tá? Ele solicita um resgate, tá? Esse resgate geralmente vai ser solicitado em uma criptomoeda, tá? Pode ser um Bitcoin, um Ethereum. Só que assim, galera, quando você pensa num sequestro da vida real, normal, isso aí vai fazer a PPMG. Quando o cara sequestra alguém, você tem alguma garantia que se você pagar, você vai receber a pessoa viva, inteira, enfim, de volta? Não, né? Com o ransom é a mesma coisa, cara. Inclusive, né, quando o cara ele sequestra, se você pagar o resgate, é 99% de que você não vai conseguir recuperar, tá beleza? Este arquivo. Por quê? Porque as criptomoedas, elas têm um conceito, né? Enfim, não é ao caso, mas só vou falar rapidamente, elas têm um conceito de o que a gente chama, né, de economia descentralizada. Então não existe um órgão que regulamenta e nem rastreia as transações das criptomoedas. Então, as transações das criptomoedas, apesar de a gente conseguir rastrear a origem e o destino delas, nós não conseguimos saber para quem de quem veio essa origem e para quem é aquele destino, tá? Então as criptomoedas nos permitem fazer transações anônimas, tá beleza? Então quando a gente fala em criptomoedas, nós conseguimos fazer transações anônimas. Então eu consigo enviar um dinheiro para você sem você saber que foi eu, tá? Por quê? Porque a gente utiliza um conceito de carteira lá, que vai ter um número infernalmente grande, e aí esse número, enfim, pode ter N milhares de carteiras, tá? Então, quando a gente está falando de transferência por criptomoedas, eu não consigo, né? Via de regra, eu não consigo rastrear a origem e o destino, certo? Eu não consigo saber quem é, identificar a personalidade. Logo, se eu não consigo identificar nem a origem, nem o destino, adianta o que eu pagar um resgate?
Eu vou pagar um resgate, na hora que o dinheiro cair lá na conta do bandido, o cara não vai saber que foi eu que pagou. E ele tá pouco se lixando se fui eu que paguei. Ele não quer saber, irmão. Ele só quer que um otário que foi infectado pague para ele ter um dinheirinho lá, curtir na praia. Tá beleza? Então, ele solicita um resgate. E se você pagar o resgate, não tem garantia nenhuma de que esse arquivo será liberado. Não existe garantia de que ao pagar o resgate, o arquivo será liberado, tá beleza? Então ele vai lá, vai infectar o arquivo, bloquear o seu acesso àquele arquivo. Quando você tentar acessar, ele vai mandar uma mensagem na tela solicitando um resgate em criptomoeda. Ele vai passar um endereço de uma carteira de criptomoeda para você depositar. Você vai depositar e não vai dar em nada, tá beleza? Então ele solicita um resgate, tá certo? Geralmente em criptomoeda, certo? E aí ele infecta o camarada, certo? Ó, falei certo 352 vezes. A gente tem também dois tipos de ransomware, tá? A gente tem dois tipos. A gente tem um locker, certo? Que é o mais comum, que ele só vai bloquear, beleza, ele vai utilizar técnicas lá para ele bloquear o seu acesso. E a gente tem o crypto, tá? Então, o locker bloqueia o acesso, tá? Bloqueia o acesso. O cripto, ele é o inferno, né? Ele é o infernal que a gente chama, porque ele utiliza criptografia, tá? Criptografia para bloquear. O que é pior ainda, tá? Então, o cripto ele ainda vai aplicar, né, uma camada de criptografia naquele seu arquivo, que vai ficar mais infernal. Então, ele vai criptografar o seu arquivo. E aí, meu irmão, acabou a sua vida. Então, a gente tem o locker, que bloqueia o acesso, e a gente tem um cripto que utiliza criptografia para bloquear o seu acesso, tá beleza? Então, nós temos aí esses dois tipos de ransomware que as bancas gostam muito, tá beleza? Olha só, vou apagar aqui, a gente vai ficar, galera, ó, aqui nós percorremos, nós já estamos dentro aí 50 minutinhos mais ou menos de aula, ó, aqui nós percorremos o worm, tá? O worm, vírus, spyware e ransomware, tá? Esses aqui, sem dúvida, são os mais importantes atualmente para provas de concurso, tá? As bancas gostam demais de cobrar esses caras. Esses caras aqui já estão praticamente cobertos, né? A gente ainda vai nos sobrar o bot, backdoor e rootkit, e a gente tem também, esqueci de falar para vocês, né? Claro, o Trojan, o cavalo de Troia, tá beleza? E aí o que acontece? Eu vou trazer para vocês numa próxima dica, tá? Numa próxima dica, nós vamos fechar este camarada aqui, ó. Aqui nós vamos ter bot e os botnets, tá beleza? E aí, nós vamos fechar isso aqui numa próxima dica, tá ok? Então, numa próxima dica, nós vamos vir e vamos fechar estes camaradas, tá? Porque a gente não vai ter tempo hábil para falar destes 4. E aí a gente falou 4 aqui agora, a gente fala mais 4 depois, eu posso trazer alguns outros aqui para complementar. Então, esses 4 são assim os que mais têm caído em provas, tá? E os que mais são complicados. Uma coisa a saber, tá? Tem banca, principalmente o CESP, costuma dizer que a melhor maneira de se proteger contra um ataque backdoor é tendo um backup, tá? Backup, a proteção. Então, a proteção de um backdoor, ou um backdoor de um ransomware, é ter um backup. Por quê? Porque se o camarada bloqueou o seu arquivo e você restaura um backup, você tem um arquivo novamente. Você pode deletar aquele arquivo, tá beleza? Então, ele vai fazer o quê? A melhor maneira, principalmente para o CESP, de você se proteger contra o ransomware é ter backup dos seus arquivos, tá? Outro detalhe importante, o ransomware, quando ele infecta um arquivo, tá? Ele tenta infectar outros. Ele infecta um arquivo e ele faz o quê? Ele procura outros para infectar. Então, o que acontece? Ele infecta um arquivo e ele vai tentando se espalhar
por outros arquivos, vai tentando bloquear outros arquivos, tá? Então, é comum o ransomware infectar e procurar outros arquivos e pastas. Infecta um arquivo, né? Infectou um, e ele vai procurando outros arquivos para poder infectar, tá beleza? Então, nós vimos aí esses 4 dos principais códigos maliciosos, tá certo? Então, ó, por aqui nós vamos fechar a nossa dica de hoje, tá certo? E na próxima dica, em uma próxima dica, né, a gente vai vir falando destes 4 que faltaram. Galera, lembrando que vocês precisam resolver questões, praticar sobre esse assunto, pegar este material que eu passei para vocês. Vocês precisam, façam um mapa mental, tá? Vai lá, faz um mapinha mental. Eu adoro fazer mapas mentais. Coloca lá, ó, códigos, tá? Maliciosos. E aí você faz um mapinha mental lá, ó, bem bonitinho aí no material de vocês. Resume isso aqui. Resume essa 1 hora de aula, tá? No mapinha mental, aí você coloca lá, ó, o virus, tá? Ó, o worm, beleza? Dá para fazer um mapinha mental e aqui o ransom, tá certo? Então, vocês podem fazer um mapinha mental aí de vocês aí, maravilhoso, e resumir ainda mais o que eu trouxe para vocês aqui. Isso aqui já é resumido. Vocês podem resumir a palavra-chave, tá? Pode resumir tudo isso aqui a palavra-chave, tá? Então, por exemplo, ransomware, sequestro, bloqueio, tá? Isso aqui são palavras-chave que vão te remeter ao ransomware, tá? Então, olha só, falou em sequestro, falou em resgate, então falou o quê? Em bloqueio, tá? Falou o quê? Em, ó, criptomoeda, tá ligado a ransomware, locker, tipos, né? Locker e cripto, certo? E aí, você, ó, proteção, backup. Então, o que acontece? Faz um mapa mental aí para resumir ainda mais, para ficar mais fácil de você responder questões e gravar esse conteúdo, tá? Não é difícil, você só precisa praticar. Lembrando que, seguinte, se você está assistindo aqui no YouTube, faz o favor de deixar o seu like, meu querido. Se chegou até agora, deixa o seu like. Se você não é aluno do Monster, eu tenho 2 coisas muito maravilhosas para vocês. A primeira, a assinatura Monster, está aqui na descrição. Então você pode fazer a assinatura Monster e vir ser nosso aluno de graça. Vai estudar com a gente. Você vai ter acesso à plataforma Monsterflix, que é uma plataforma de vídeos, tá? Gratuita. Plataforma de vídeos gratuita. Os vídeos lá são separados todos por concursos, tá? Então você vai ter tudo organizadinho lá, todos os vídeos organizadinhos para vocês poderem assistir, né? Estudar para o concurso de vocês. A plataforma Monsterflix, tá? Ela pode servir como um complemento, caso você já tenha um curso da Monster, tá? Então, considerem cadastrar-se na Monsterflix. Se você já está cadastrado, olha só, aqui embaixo a gente tem o link para assinatura direta e a gente tem um WhatsApp para você falar com o nosso consultor, tá beleza? Eu indico você conversar com o nosso consultor. Clica no WhatsApp e conversa com o nosso consultor. Por mais assim que você, não sei se eu assino, não sei se eu assino agora ou não, vai lá, clica no link, conversa com o nosso consultor e pergunta para ele sobre a nossa assinatura Monster. Vê com ele como é que funciona, o que tem de bônus, tá beleza? Vê com ele. Eu vou deixar para ele te falar. Tá? Por quê? Porque aí você vai conversar com ele e aí, inclusive, você vai conseguir pechinchar alguma coisinha aí, outra coisa lá, tá beleza? Então, os nossos consultores, eles sempre estão abertos para conversar, para explicar como é que funciona. Você vai ter acesso a vídeo, plataforma de vídeo. Você tem 7 dias, cara, você tem 7 dias para voltar atrás, caso você não goste do curso, o que eu acho muito difícil. Se você gostou dessa aula, cara, você vai gostar muito mais do que tem lá dentro. Então você tem 7 dias aí para voltar atrás, tá? E aí o consultor vai te passar todas essas orientações necessárias, tá? Então lembre-se disso. Clica aí, vai lá, conversa, bate um papo, ele tá sozinho, tadinho. Dá um oi para ele lá. E por último, não menos importante, sigam o Monster Concurso, tá? Nas redes sociais. E se vocês quiserem, vão lá no meu Instagram, @RodolfoDalves, e manda um alô lá, beleza? Eu tenho uma série completa no meu Instagram sobre os spywares. Uma série completa, completinha, tá? Vários posts completos sobre todos esses spywares aqui. Bem rápido, sucinto, ligeiro, tá? Com definições utilizadas pelas bancas. Nem as definições utilizadas pelos autores, utilizadas pelas bancas. Definições baseadas em questões
tá ok? Então vai lá no Instagram que você vai ver que tem muito conteúdo pra você, tá beleza? Ó, vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima dica e é o quê? É tudo não assinada deles, meu querido. Até mais!